80% dos meus alunos são pós-graduados. Nossa. 80%. E desses 80%, 5% tem mestrado e doutorado. Olha que louco. Caramba. É muito comum a galera ir para especialização, vamos fazer pós-graduação. E termina uma pós, e faz outra, e faz mestrado, e faz doutorado. Gente, mas e o inglês? A galera foge do inglês, deixa o inglês para depois. Quando, na verdade, ele deveria ser feito antes. Justamente por isso. Porque, salvo algumas exceções, eu não estou generalizando aqui, mas com algumas exceções, o inglês ele vai fazer um diferencial na carreira, muitas vezes, muito maior do que a especialização. E eu não estou falando que a especialização não é importante, porque eu tenho duas. Eu sou especializada, eu tenho pós-graduação em gerenciamento de projeto e em neurociência e comportamento. Mas eu estou dizendo que eu tive essa sabedoria, que não foi uma sabedoria, tipo, mérito meu, porque a água bateu no bumbum, então não tive opção. Mas eu terminei a graduação, fui também, olha que louco, né? Fugi do inglês e fui para certificações. Porque na minha área eu trabalhei a vida toda com tecnologia da informação, eu era gerente de projetos, então as certificações para mim, na minha visão, naquele momento, me trariam muito mais resultado financeiro. E de fato aconteceu, né? De fato isso aconteceu comigo. Mas quando eu cheguei no nível de, eu já tô com as certificações que eu queria, falei, agora é o inglês. Eu poderia ter ido para pós-graduação, que era o caminho mais fácil. Eu falei, Sim. não. Agora eu vou para inglês. Só que aí, graças a Deus, aconteceu esse caos na minha vida profissional com relação ao CIT. E aí eu tive que correr mesmo. Então, eu acho que assim, para finalizar essa questão, eu vi na minha carreira e vi na carreira de muitas pessoas que trabalham comigo que o inglês foi um diferencial muito maior do ponto de vista de crescimento profissional do que necessariamente as especializações. Então, é só olhar. Gente, eu fico tentando entender. Eu tô lá no LinkedIn. É a minha rede social principal. Eu fico olhando lá, às vezes, o feed e eu vejo várias vagas de emprego. A maioria das vagas está lá, inglês fluente. Inglês avançado, inglês, necessário inglês. É muito raro você ver uma vaga que pede o inglês e exige uma pós-graduação, por exemplo. Então, não tem jeito. Para mim fez diferença, financeiramente falando. Quando eu saí do Citibank, eu passei uma temporada na Europa, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei da Europa, eu fiquei um mês desempregada. Só. Tipo, eu consegui uma recolocação muito rápido. Maioria das entrevistas que eu fiz naquela época, a maioria delas foi em inglês. A maioria delas era para empresa multinacional. Então, tanto a minha recolocação foi mega, ultra rápida. Isso eu tô falando de 2015. Nossa. Tô falando de fevereiro ali de 2015, que foi uma época que foi complexa. Eu voltei com medo, falei, caramba, que coisa que eu fui inventar de fazer, né? Fatura do cartão de crédito para pagar em Libra. Falei, Jesus. Meu Deus, ferrou. E eu fui com medo, mas eu também falei, mas, cara, cheguei até aqui, vamos embora, vou fazer o diferencial. Então, isso foi. E as vagas, obviamente, eu tô falando de 2015, a diferença salarial das vagas, as vagas que não precisavam de inglês e as vagas que exigiam, era substancial. Sim. Porque eram empresas multinacionais e multinacional geralmente paga mais. E no final do dia, acabava que tinha tantos benefícios, as empresas tinham tantos benefícios, tantas coisas, que sempre valia mais a pena financeiramente falando. Então, quem tem dúvida disso ainda, eu não sei mais o que falar pra pessoa, pra convencer, eu não sei. Não tem muito mais dúvida. Mas você tem muitos alunos e vê na prática, né? No dia a dia, Nossa, como é transformador. E aí você tem depoimentos todos os dias, né? Das pessoas com resultados muito legais. A gente, esses dias teve... Semana passada teve... Todo dia tem, né? Mas tem alguns que são muito marcantes. Porque a gente acompanha a trajetória da pessoa... assim, a construção da pessoa, quando ela me procura, ela fala, Vânia, eu tô te procurando
porque eu tô nessa situação X e o meu objetivo é Y. E você, durante um ano, ficar com essa pessoa, toda semana, e acompanhando a evolução dessa pessoa, e quando ela chega... você lembra do que ela falou lá um ano atrás? Esses dias teve um aluno nosso queridíssimo, que está morando na Europa, e aí conseguiu uma baita de uma vaga, de uma oportunidade de uma multinacional. Assim que teve... É engraçado que assim, o cara sai da entrevista, né, recebe o positivo para trabalhar, ele manda mensagem pra gente. A gente fica muito feliz com isso. Ai, que bacana. E assim, não é um caso isolado. Não é um caso isolado. A gente tem muitos casos, porque como eu foco para ajudar as pessoas pro inglês pra carreira, porque essa é a minha história, não é o inglês pra pessoa que quer ver o que vai acontecer na vida, entendeu? É o inglês pra pessoa que, cara, eu preciso do inglês porque eu preciso trabalhar. Direcionado ali com foco. E a pessoa se identifica com a minha história. Ela fala, nossa, eu tô passando pela mesma coisa que você passou no Citibank. Sim. Então, acaba que fala, eu sei o que você tá passando e eu sei te tirar disso aí. Bom. Aí a galera se identifica, a gente trabalha pesado, porque é puxado, não tem milagre, tem metodologia, dedicação e disciplina. E a gente, nossa, cada vez que chega uma história de sucesso lá, a gente tem um grupo da empresa interno que, nossa, a gente vibra muito. Porque é a realização do sonho de fazer do nosso país uma nação fluente. E quando o cara consegue uma coisa fora do Brasil, que acontece muito, a gente tem mais ou menos 7% dos nossos alunos não moram no Brasil. Caramba. E aí eu falo, cara, eu tô fazendo o que eu acordo todo dia de manhã pra fazer. Colocar o Brasil no mapa. Nossa, isso me dá muita energia.